Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Conforme eu falei numa live que eu fiz recentemente, depois dá uma olhadinha lá, vai começar em Kazan, na Rússia, a cúpula do BRICS, dia 22 a 24 de outubro agora, cujo principal objetivo vai ser a desdolarização, a apresentação de um novo sistema de pagamentos em substituição ao sistema SWIFT. Vai ser o BRICS Pay e também vai ser futuramente, né, mas já vai começar a ter início a formulação do Unity, que é uma moeda que o BRICS vai usar, com lastro em ouro, e todo mundo vai estar de olho. Todo mundo vai estar de olho, porque é uma nova alternativa e muita gente não vai gostar. E já começou uma campanha para retirar o Brasil do BRICS, para o Brasil se distanciar do BRICS. Então nós vamos para a vinheta e vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Solta a vinheta. Então, já começou a campanha, né? E usando a mesma narrativa, principalmente da Rede Globo de televisão, a Miriam Leitão, o Brasil faz acordo, está fazendo acordo com muita ditadura. Muitas ditaduras, essa é a mesma fala, a mesma narrativa, que já vem de muito tempo atrás. Os Estados Unidos pode fazer com a Arábia Saudita. Quando a Arábia Saudita vai para o BRICS, aí não pode. E insistem de que o nosso sistema democrático é um exemplo para um monte de gente. Apesar de todo dia você estar vendo aí, cada vez fica pior, a quantidade de pessoas que foram presas por corrupção eleitoral, muitos policiais, volumes de dinheiro, todo dia aparece uma novidade. Então insistem em colocar-nos como um exemplo para o mundo. Mesmo nos Estados Unidos também teve problema nas eleições, invasão do Capitólio, aqui no dia 8 de janeiro, em Brasília, enfim. Quando o Bolsonaro estava na presidência e ele atacavam a China, não, aparecia lá, Daniele Lima, não pode fazer isso, porque a China, nós temos superávit com a China, a Andréa Sadi falava. Agora, que tal o Lula? Não, começou a aparecer uma sinofobia, movido por várias pessoas acusando a China de espionagem sem provas. Eu já também falei isso em outros vídeos. Então começa aquilo lá, né? Porque a Venezuela e a Nicarágua... a Nicarágua é um risco para o mundo, a Nicarágua. A Venezuela também, né? É um risco enorme, vai ser um grande exemplo e parece que o Lula realmente, como já era de se esperar, não vai... dar incentivos para a Venezuela. A Rússia sim, a China sim, mas o Brasil, como originário, um membro originário, não vai dar o aval para a entrada da Venezuela, muito menos da Nicarágua, que tem um problema com a embaixada, né? Mas é assim, o objetivo todo é retirar o Brasil do BRICS. Ficar, porque nós somos uma colônia dos Estados Unidos. Tem a doutrina Monroe, que eu já falei, né? Isso já era tudo esperado. Tudo esperado. Sobre o acidente do Lula, claro que aconteceu, apesar da teoria de conspiração que vigora aí, né? Muita gente sofre acidente também. Mohammed bin Salman da Arábia Saudita não vai comparecer por um motivo muito pior, que realmente ele está ameaçado dentro do cargo dele na Arábia Saudita, ele não vai sair de lá.
E também já colocam a cúpula do G20, que é justamente para combater, né? De repente eles viram, vamos botar o G20, vamos ampliar o G7, passar para G20, mas não anda. A diferença que tem entre essa cúpula aí do G20 e do BRICS é que o BRICS caminha. Caminha, vai caminhar, com o Brasil ou não. Agora o G20 fica estacionado. É uma reuniãozinha lá que os caras se encontram para tomar um cafezinho, sabe? Comer uma bolachinha, um biscoitinho, aparecer, tirar fotos dos países emergentes com os países ricos, eternos emergentes. Eu costumo dizer que nós éramos o país subdesenvolvido, aí países em desenvolvimento, países emergentes, já está nessa conversinha daí há anos e anos e anos. Nós nunca fomos um país industrializado. Nos mantemos igual desde o Brasil Império, Primeira República, né? Um simples exportador de commodities. Não podemos nos evoluir. E aí você entra com um preconceito, é uma xenofobia. Falar de que outros países não têm um sistema, um sistema de ditadores. Eu fiz um vídeo falando sobre o sistema eleitoral russo, vale a pena você ver para depois dar sua opinião. O sistema chinês, para mim, eu acho que é o melhor, porque lá você vota em projetos. São projetos que são apresentados, você só pode concorrer numa eleição. Pô, Ricardo, tem eleição? Tem. Você só concorre se você tiver projetos acessíveis. Não é tipo fazer uma horta na lua. São projetos acessíveis. Passam pela análise de vários níveis dentro do Partido Comunista. Não é qualquer um que consegue ter um poder lá, não é qualquer miliciano, né? Assim como acontece aqui, que vai piorar. Então nós não somos exemplo para gente nenhum do mundo. Esses jornalistas, eles não falam, por exemplo, que você tem a Índia. Você tem a Índia, que é um sistema democrático, mesmo assim, você não elege diretamente o primeiro-ministro. Lá você vota. Não sei se você sabe como funciona, os partidos lá têm, pelo alto nível de analfabetismo, você vota e lá tem a Flor de Lótus, tem Shiva, você vota nos partidos que tem os símbolos. Você vota nos símbolos. E aí os partidos é que vão escolher o primeiro-ministro. Você não tem um voto direto para presidente como tem no Brasil. Tá certo? Mas sobre esse sistema eles não falam. Eles não falam. É sempre... Agora a dona Miriam Leitão estava falando justamente que cresceu o anti-ocidentalismo. Anti-ocidentalismo, né? Eu não entendo isso. Eu acho que é justamente o contrário. É o contrário. Nós, a arrogância europeia que vigora no Ocidente, e isso inclui os Estados Unidos, é que nós somos os melhores em tudo, apesar dessas nações serem milenares, já estarem aqui há vários anos, já passarem por várias catástrofes, coisa que a gente nunca passou. Né? Se você for ver lá quantos parentes que já entraram em vários conflitos, né? Ao longo da história, nós não somos humildes. Vai ver que por isso, olha só, presta atenção, vai ver que por isso, nenhum religioso, as principais religiões, eles sejam ocidentais, tá? Os líderes das grandes religiões que estão aí, são todos eles orientais, não são ocidentais, tá? As religiões foram ocidentalizadas para adequar ao sistema capitalista. Por isso que você vê aí um monte de religião se metendo com política e depois vai dar errado lá na frente, vai dar errado, porque ao longo da história isso sempre aconteceu, mas ninguém se importa, vamos fazer novamente. Então, desse vídeo lá a live que eu fiz,
justamente isso. Eu falo justamente isso. Todo mundo vai estar de olho. Vai começar essa campanha de retirada do Brasil dos BRICS. Para mim, já começou com essas queimadas. Não que tenha sido de uma forma assim intencional, mas muita gente incentivou isso. Porque o Brasil tomou o lugar dos Estados Unidos, maior exportador de soja para a China. E, não pode. Não pode. Tem que ser os Estados Unidos acima de tudo. Estados Unidos acima de tudo. Então, o Lula não vai por causa do acidente, né? Apesar de várias teorias de conspiração. Ele não vai o Mauro Vieira, que é um embaixador de primeiro nível, conhece muita gente lá, e o Xi Jinping, o Putin, eles sabem o que está acontecendo aqui no Brasil. Os caras são macaco velho, tá? Eles já têm uma experiência, sabem muito bem o que está acontecendo, a pressão que o governo brasileiro está sofrendo, justamente a começar por essa mídia, que está aí desde a época do governo militar, apoiadores de golpe, apoiadores de ditadura, apoiadores de impeachment. A primeira eleição que teve no Brasil, eles botaram o presidente, eles mesmos tiraram para se adequar. Não, é só para combater um comunista. Aí foi e botou um cara. Depois foi e tirou o cara. Né? Só para combater o comunismo. E continua assim, dando as cartas, tem que ser do jeito que eles querem. Várias historinhas usando essa mesma narrativa de que são ditadores. Não pode seguir ditadores. O Brasil não pode, agora não pode, mesmo tendo superávit. Você vê, é como se fosse um cara na sua loja, o cara comprasse seu melhor cliente e você fechasse a porta para ele. Você vai e fecha as portas para ele. Mas isso daí não é bom para o Brasil? Que se dane. Que se dane. Não interessa. É sempre o deles que está na vantagem. Não pode ter outra coisa. Então, como eu falei, eu vou fazer depois uma outra live sobre o que foi debatido, quais são os países. O Afeganistão Talibã deve entrar sim, por causa motivo geopolítico, tá, pessoal? Motivo geopolítico. Eu vi o pessoal do Talibã, quando foi feita uma oferta para eles no ano passado, foi tratado de uma maneira bem sensível, né, do jeito que vai ser colocado. Os chineses já estão lá tem um bocado de tempo, e uma alternativa para outros países que passam necessidade, que passam fome, que passam miséria. Tirar os embargos de Cuba, que já foi pela falida ONU. A ONU já falou, Cuba não representa risco para ninguém. Nicarágua não representa risco para ninguém. São países muito pequenininhos, que são um bando de covardes. São covardes esses caras. Então você tem essa alternativa para o povo poder sobreviver. Existem pessoas lá. Coisa que eles, né, com essa arrogância, não, só pode ficar do jeito que nós queremos. Eu citei o exemplo também da linha de empréstimos. Até o Milei falou, não, realmente os chineses não exigem nada, arrumam um dinheiro para a gente, não exigem nada, só exigem um pagamento normal. Mas o FMI não. O FMI, por exemplo, você faz um empréstimo e aí ele fala, olha, quando der 8 horas da noite você tem que apagar as luzes e só voltar a ligar 3 horas da manhã. Mas está muito quente, o ar-condicionado não interessa. Não interessa. Eu tenho que contratar mais professores. Não pode. Vamos botar um teto de gastos aí. Você tem que pagar primeiro as dívidas. É exatamente isso que esses jornalistas aí fazem. É isso. Você não tem policiais, você não tem médicos, você não tem professores por causa disso.
Lá os Estados Unidos pode contrair dívida, nós não podemos. Isso tudo, daí eu estou resumindo aqui, vai ser um vídeo curtinho, mas eu expliquei isso tudo lá na live. Tá bom? Eu resolvi fazer isso porque nos causa indignação do jeito que esse pessoal faz. Né? Olha, vamos sair. Não é mais necessário o BRICS para o Brasil. Igual a dona Miriam Leitão fala, só ela e mais outras pessoas também. Ditadura, né? O Maioli também, né? Que falou lá do balão chinês, e o Pentágono falou que não era um balão espião. Eu também expliquei sobre a desinformação que eles passam. As fake news, eles são os maiores propagadores de ódio, de fake news, essa mídia convencional. Eles são criadores de monstrinhos. Tudo isso que está aí, foram eles que criaram. Eles restringem cima e com a esquerda, hoje eu estava vendo lá, eles definindo a esquerda. É a esquerda pragmática, a esquerda progressista e a esquerda radical. Olha só a definição que eles arrumam, né? Os outros não, a direita não é radical. Quebram tudo, RB, não, mas teve invasão no MST, igualzinho, né? Igualzinho. Foi igualzinho, todo mundo tava de fuzil, né? Então foi muito. Depois o tribunal foi procurar a gente de outros países, né? O STF. Eles quebraram tudo lá, igualzinho, não é mesmo? Tá certo. É por isso que eu falo que a esquerda tem que ser mais calculista. Tem que ser mais calculista. Eles estão achando que nós somos isso? Dá os outros lá para eles. A esquerda tem que ser calculista. Tem que ler um pouquinho de Maquiavel. Sun Tzu, a arte da guerra. Assim que a esquerda tem que tratar nesses debates de como vamos fazer. Os caras querem ficar sem vacina? Não dá vacina? Não dá vacina? Eles querem botar todo mundo armado na rua? Eu sou a favor, porque não tem polícia, por questão de segurança própria. Depois eu vou fazer um outro vídeo, mais um vídeo falando sobre a insegurança maior aliada desses caras aí da direita. Se não fosse por isso, eles não estavam sendo eleitos, porque eles só têm esse discurso. Vamos te dar segurança quando na verdade não dá nada. Tá bom? Então vamos ficar de olho na cúpula dos BRICS, 22 a 24 de outubro. Vai aparecer na televisão o que eles querem mostrar, não o que você quer ver, é o que eles querem que você veja, né? Com vários cortes. Duvido que eles vão passar aquilo tudo, mas a gente vai estar de olho, tá bom, pessoal? Então compartilhe o vídeo, se inscreva, deixa o like. Muito obrigado.